Gente, essa história dessa reunião golpista é um troço de uma desonestidade para deixar roxo de vergonha aqueles dois ou três jornalistas tarimbados que ainda restam na televisão brasileira. Mas, quer dizer, da onde começa isso? Basta você dizer, pô, a desonestidade disso começa nessa coisa de apresentar isso como se fosse assim uma uma iniciativa de livre, espontânea vontade de um Bolsonaro louco pelo poder, que não queria nunca mais sair do poder, né? Como se ele tivesse espontaneamente tomado a iniciativa de convocar essa reunião a troco de nada. Mas vamos lembrar só a sequência dos acontecimentos mais diretamente ligados com isso. Né? Vamos começar pelo 29 de setembro de 2009, a mini reforma eleitoral, né, que foi a primeira vez. Primeira não, porque já desde 2002, né, quando se adotou a máquina de votar, já tinha no projeto a ideia de acoplar o voto impresso. Em 2009, né, essa ideia é formalizada e aprovada pelo Congresso Nacional na chamada mini reforma eleitoral para vigorar em 2012. E quem foi o relator disso? Olha o detalhe. Flávio Dino, na CCJ, né, aprovando tudo e tal. É, aí, em 2012, né, chega a dona Carmen Lúcia e diz assim: ah, não, mas vai custar muito caro acoplar essa máquina para a eleição de 2014, vai custar 1 bi, que é mais ou menos o que o sistema rouba por minuto do Brasil, né? Vai custar 1 bi, então não dá para fazer e tal, então vamos adiar e tal, e jogam isso para frente. Em 2015, o Congresso Nacional dos Representantes Eleitos do Povo Brasileiro vota de novo a aprovação dessa ferramenta de segurança que é comum a todas as democracias do planeta, né, menos as eleições de Butão e de Bangladesh, né, que o doutor Barroso reputa como coisas de alta credibilidade. Então, em 2015, com proposta do Aécio Neves, o Congresso aprova mais uma vez para vigorar em 2018, né, o acoplamento de uma máquina impressora na máquina de votar. O que acontece? Vem a dona Dilma, né, e veta a medida na véspera, e o Congresso desafia o veto da Dilma e derrota o veto da Dilma por 368 votos a 56 e aprova de novo a, o acoplamento da máquina impressora na máquina de votar. Bom, enquanto está rolando essa coisa assim, né, sem toda a maior inocência, né, tudo isso porque o Barroso, o Gilmar Mendes e essa gente honesta que está aí, né, acredita realmente que vai atrapalhar a democracia brasileira ter essa prova do voto. Nesse meio tempo, né, no dia 6 de setembro, um dia antes do dia da independência, né, o Bolsonaro, candidato, é esfaqueado na rua em Juiz de Fora, né, por um ex-militante do PSOL, seu Adélio Bispo, né, que até hoje, né, as autoridades brasileiras impedem que se saiba qualquer coisa a respeito desse homem. Não tem mandante, não tem patrocinador desse crime. Aqueles advogados aerotransportados que choveram em Juiz de Fora na primeira meia hora depois que ele foi preso, tendo esfaqueado o candidato a presidente, né, caíram literalmente do céu, ninguém pagou por isso, não se sabe nada a respeito. Gente honesta, gente inocente, gente de boa fé acredita que é isso, que realmente é disso que se trata, né? Que tudo isso é porque realmente o Adélio Bispo não tem relação nenhuma com ninguém, né? E nada do que aconteceu tem a ver com nada, com política, foi um mero incidente.
Aí, vamos prosseguindo, só para mencionar as mais votadas aí, né? Março de 2019, né? O Alexandre de Moraes instala o inquérito do fim do mundo. A pretexto de quê? Ah, tem gente na internet ofendendo membros do Supremo Tribunal e seus familiares, né? E, portanto, o Toffoli, que é aquele advogado bombado duas vezes no exame da OAB, né? Advogado pessoal do PT, né? Colocado no Supremo Tribunal, sendo praticamente um semi-analfabeto, né? Entrega sem sorteio esse inquérito do fim do mundo para o Alexandre de Moraes, como relator. E esse inquérito, desde então, desde lá de março de 2019, é secreto. Ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Qualquer coisa que atrapalhe, você mete o cara lá dentro, ameaça ele de prisão, prende, caça mandato, faz o que quiser, né? Então, isso tudo a pretexto de quê? De que falar mal do Alexandre de Moraes, ou dos parentes deles, ou do STF, por qualquer viés que seja, é notícia falsa, caluniosa, né? Então, é assim que vai. Aí você chega em junho de 2019. O que acontece em junho de 2019? De repente, não mais que de repente, aparece aquela vaza-jato. Um sujeito de um site, um estrangeiro casado com um brasileiro, né, que lá num site chamado The Intercept, né, publica um monte de gravações vazadas entre Moro e Dallagnol e gente do Ministério Público, e sob esse pretexto se desmancha toda a Lava Jato, né? Anula-se todos os inquéritos da Lava Jato. O Supremo Tribunal, imediatamente, diante das suspeitas de que esse Glenn Greenwald tinha recebido dinheiro nessa operação, né, bloqueia, proíbe a investigação do personagem. Nessa altura, chegando em novembro, né, o Supremo Tribunal, desmanchando uma decisão dele próprio, né, decide por 6-5, com voto de desempate do mesmo Toffoli, né, desfazer a sua própria decisão de 2016 de prender ladrões no Brasil e criminosos em geral, a partir da condenação em segunda instância, que era o que tinha metido o Lula na cadeia, né? E aí, gente, a coisa começa a degringolar cada vez mais, né? O Barroso, por exemplo, proíbe a extinção de todos os sovietes, aqueles conselhos nacionais que o PT, quando sai do poder, deixa, né, para decidir a política penal para menor de idade, para decidir a política ambiental, tudo. Não é o Congresso Nacional, né? São movimentos sociais que o PT instala nesses conselhos, e o presidente da República, a partir de então, eleito com a maioria esmagadora dos votos dos brasileiros, não pode mais alterar nenhuma dessas instâncias, né? Qualquer cara demitido desses conselhos é reconstituído pelo Supremo Tribunal, né? E aí, em 8 de novembro de 2019, um juizinho lá da 12ª Vara de Curitiba manda soltar o Lula, né? Manda soltar o Lula, porque o Supremo Tribunal tinha decidido que era assim, e que, como tinha uma ou duas conversas lá do Dallagnol falando com o Moro, né, todo o processo da Lava Jato, toda aquela roubalheira, toda aquela putaria estava anulada, deixou de existir. Nesse momento, gente, o Brasil concretamente voltou para o século XVII, né? Porque quando você anula a sentença perfeita e unânime, né, de 3 juízes de cada uma das 3 instâncias, então, total 9 juízes, do Poder Judiciário brasileiro condenando Lula, né, anula isso numa penada por uma decisão monocrática de alguém, você está eliminando o Poder Judiciário. Você está eliminando o sistema dos 3 poderes. Você está fazendo o Brasil retornar ao século XVII, ao absolutismo monárquico, né, onde só tem
Um rei que manda nas coisas com um testa de ferro lá, que é o Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal. Então, hora um, hora outro, toma veste a carapuça de mandar fazer o que quer fazer, passando por cima do Congresso eleito, dos três poderes, do Judiciário, do Ministério Público. Tudo isso está eliminado desde aquele momento. Eles tomaram de assalto o Supremo Tribunal, que foi formalmente apresentado no Foro de São Paulo, onde se sentava a nata da antidemocracia e do crime organizado latino-americano, né, com as Farc colombianas do tráfico de cocaína, né, na tribuna de honra, né, como o instrumento do golpe, né, do novo modelo de golpe testado e festejado na Venezuela, criado no Foro de São Paulo e apresentado formalmente como o que é, né, uma maneira não de ganhar eleições, como diz o Barroso e o Zé Dirceu, mas de tomar o poder, que é uma coisa muito diferente. Então, daí para frente, cara, entra em cena a pandemia, que é só um acelerador desse processo. O Brasil já estava, nesta altura, desprovido de três poderes, né, de checks and balances, de qualquer coisa, né, submetido a um poder absolutista, né, com uma frente só, e aí começa aquele negócio. Né? Em dezembro de 2019, você tem o primeiro alarme lá em Wuhan, na China, de que tinha vazado aquele vírus. Né? Em janeiro de 2020, a China confirma que esse alarme tinha que ser alarme mesmo. E em março de 2020, o mundo é declarado sob pandemia. Né? E aí, gente, a coisa evolui para uma relação de frente contra o Bolsonaro. Não é mais só um truque de passa-moleque nas instituições, aquela coisa que torna as coisas mais confusas. Agora passa a ser de frente, tiro na cara do presidente. Né? E aí vem aquela sucessão. Né? Estados e municípios acima do presidente na formulação da política de isolamento forçado. Isso em março. Em abril, o Weintraub, ministro da Educação, né, é processado no STF por racismo, né, por ter dito que a praga vinha da China. Né. Ainda em março, no dia 30, o Gilmar nega um pedido do Eduardo Bolsonaro para sustar a extensão da CPMI e das fake news que pretendia fazer o inquérito do fim do mundo não terminar nunca mais. Em maio, o Barroso proíbe a expulsão de diplomatas venezuelanos que tinha sido determinada pelo Bolsonaro, seguindo o preceito de que o Brasil não se relaciona com ditaduras, né, que está na Constituição. Ainda em maio, diante da guerra de números, que já tinha começado com a história de quantos morreram ou não morreram, quantos estavam ou não contaminados pelo coronavírus, né, o Supremo Tribunal proíbe o compartilhamento de dados das telefônicas com o IBGE, que foi uma medida proposta pelo Bolsonaro para saber exatamente quem estava ou não contaminado. Então, proíbe-se a medição, né, alegando que direito à intimidade e outras pataquadas de Dona Rosa Weber, né, que é aquela senhora que não muito técnica, uma grande jurista, juíza do trabalho, daquela mutreta que chamava Juízo do Trabalho, aquela mutreta do Getúlio Vargas. Aí vem a proibição de entrevistas de agentes do trabalho com funcionários públicos para confirmar ou não se o cara estava ausente por coronavírus ou não. A proibição do acesso às informações de ausência no trabalho do setor público inteiro. Tudo em sequência. Aí proíbem uma campanha que o Bolsonaro tenta fazer contra o isolamento por causa da ameaça que isso implicava para a economia. Aí obrigam o Bolsonaro a entregar um exame pessoal dele para saber se ele tinha feito ou não testes de coronavírus. Aí
a coisa sai de novo para outra etapa desse processo de desgaste e de ataque frontal à pessoa do presidente. Em abril de 2020, o Alexandre de Moraes proíbe a nomeação do Alexandre Ramagem como chefe da Polícia Federal do presidente da República. Uma coisa completamente inusitada, violando todas as leis e a Constituição. De 2019, gente, 34% das ações abertas pelo Supremo contra o governo tiveram decisão no mesmo ano. Em 2020 passou para 69% das ações. E o tempo médio entre a atuação e a primeira decisão passou de 70 dias em 2019 para 23 em 2020. Aí começa aquela conversa esfarrapada, né? O Bolsonaro insistindo na questão do voto impresso, né? 3 vezes aprovado pelo Congresso Nacional, 3 vezes anulado pela panelinha lulista do Supremo Tribunal, né? Sempre com aquela conversa esfarrapada. As denúncias de fraude do Bolsonaro não têm provas, quando a questão é exatamente a impossibilidade de se provar se tem ou não tem fraude. Então, a má-fé desse argumento já é ofensiva à inteligência bastante para mostrar qual é o grau de honestidade que existe nessa história toda. Né? Aí, em cima disso, o Bolsonaro é incluído no inquérito secreto das fake news por abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea. Por quê? Porque ele foi lá na televisão e apresentou provas de que os computadores do Tribunal Eleitoral tinham sido invadidos tanto em 2014 quanto em 2018. Tudo isso, né, foi apreciado por quem? Por aquele sujeito lá do tapinha na bochecha, missão dada, missão cumprida. Aquele da família de grife, né, que anda por Nova York vestindo 2, 3 milhões de dólares cada um, né, de coisas cafonérrimas. Né? E o Bolsonaro é implicado no processo das fake news que ninguém sabe o que é. Né? Você sabe as penas que ele implica. Em agosto de 2021, o projeto do acoplamento da impressora à urna vai de novo para o Congresso e ganha por 229 a 218, mas o Supremo Tribunal tinha imposto um quórum especial, né, que não consegue ser atingido porque o Barroso passa a semana inteira no plenário lá para garantir que, como ele disse na saída desse esforço concentrado, né, para garantir que eleição não se ganha, eleição se toma. E só então, gente, no dia 5 de julho de 2022, depois de toda essa sequência de porradas, né, que destruiu com todas as instituições brasileiras, é que se dá a tal reunião golpista do Bolsonaro, filmada, convocada, discutida e debatida do modo como está nas televisões. Né? Se fosse uma coisa para armar um golpe, imagine se estaria assim. Né? Onde foram estudados quais eram os instrumentos de defesa contra o golpe que estava em curso, previstos na Constituição, né? Que foi aquela reunião que terminou inconclusiva, não se transformou em nenhum tipo de movimento ou de ação. É esse a tal reunião golpista. Aí, gente, vem as eleições. Em outubro de 2022, você tem essa sequência. Né? Desde um pouco antes de outubro de 2022, você tem essa sequência. A retirada do ar de peças de campanha de Bolsonaro passa a ser sumária, de ofício,
não precisa nenhum partido, nem o Ministério Público e nenhum julgamento do tribunal. O Alexandre de Moraes decide o que pode e o que não pode na hora, né? Por ordem dele, pessoal. Né? A mesma coisa para os direitos de resposta para o Lula. Né? São feitos sem que ninguém peça, por decisão pessoal do Alexandre de Moraes. A Jovem Pan é censurada, proibida de mencionar a biografia real do Lula, proibida de usar as figuras da descondenação, do ex-presidiário, do ladrão, né, do descondenado. Né. Tem os seus comentaristas expulsos da televisão por ordem dos tribunais que ameaçavam fechar a Jovem Pan nos bastidores. Né. E proibida também de mencionar o apreço do Lula pelos ditadores como Nicolás Maduro e companhia, né? Proibida de mencionar os empréstimos do BNDES a esses criminosos feitos durante os governos do PT, né? Até o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi censurado, né? Porque o Bolsonaro incluiu na campanha dele uma declaração dele dizendo que o Supremo, aspas, o Supremo não inocentou o Lula, o Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. Fecho aspas. Essa frase foi proibida de aparecer na campanha. O ministro do Supremo Tribunal foi censurado. Na reta final, eles reduziram o prazo para retirada das matérias denunciadas pelo Alexandre de Moraes a 2 horas, né, sob pena de 150 mil de multa por hora a mais. E esse prazo caiu para 1 hora nos 2 dias antes da eleição. Nesse meio tempo, foram fechados sites em diversas plataformas, desmonetizados jornalistas e até empresas inteiras como a Jovem Pan. Foram feitas demissões sumárias, foram presos jornalistas, foram exilados jornalistas, né? E por aí, cara, proibição das imagens do 7 de setembro na campanha do Bolsonaro, proibição do enterro da rainha, a recusa de cobrar a publicação das peças sonegadas na campanha eleitoral lá nos últimos dias. Né? Simplesmente foram sonegadas, não foram reproduzidas nas rádios do Brasil inteiro. Isso foi denunciado a tempo e o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, se recusou a processar e exigir a exibição dessas peças. Nesse meio tempo, parlamentares foram caçados, parlamentares foram presos, jornalistas foram presos e exilados e milhares de condenados em julgamentos sumários acabaram sendo presos depois da eleição. Então, gente, vocês vejam a sequência, quer dizer, aonde se encaixa a tal reunião golpista. Não foi uma iniciativa do Bolsonaro, foi uma... O meu avô, no fim da vida dele, se deparou com um país com instituições em frangalhos. E eu ainda me lembro bem do desânimo que abateu ele naquele momento. Mas ele era feliz e não sabia, gente. As instituições estavam podres, mas o Brasil estava sadio. E reagiu para se manter livre. Hoje, não é mais de instituições em frangalhos que se trata. Nós temos um país inteiro em frangalhos. E até pior, o mundo está em frangalhos. A tempestade que está se formando no horizonte, gente, é de proporções gigantescas. A possibilidade de que os holocaustos do século XX sejam transformados aí em contas irrisórias diante dos possíveis aqui no século XXI é cada vez mais concreta. Não tem mais engano inocente. A guerra contra o terror lá atrás, depois do ataque das Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001, restabeleceu a aliança do poder político com o poder econômico que a democracia moderna nasceu para separar.
E a facilidade com que hoje a cultura ocidental, corrompida pela abundância, né, se atraca a qualquer isca que lhe atirem, por mais ostensiva e declaradamente falsa que ela faça questão de se apresentar, né, e embarca em tudo que é acessório enquanto o inimigo avança livre pelo que é decisivo, dá a tudo isso que está rolando aí um toque de inexorabilidade. Essa história, gente, quase ininterrupta da opressão do homem pelo homem é circular. E é só nessa retazinha final, pós-democracia ponto 3, que se abrem as interrupções reais que tão poucos tiveram a oportunidade de viver nessa longa história de opressão. A tecnologia, gente, tornou possível a instalação de um poder absolutista de alcance global, né, que, como todos os precedentes na longa história da opressão do homem pelo homem, se apoia prosaicamente na censura, na violência e no controle do direito ao trabalho. E sempre que a tecnologia torna isso possível, é a isso que se atiram os doentes do poder. O último salto desse gênero, gente, de proporções aí modestamente continentais, foi o papado e durou 1000 anos. O submundo nunca teve tão afinado. Ninguém mais está escondendo o jogo. Todas as bandidagens dançam para a mesma música. Você, eu, todos nós e a nossa liberdade estamos declaradamente ameaçados de morte. Hoje, para censurar o planeta inteiro e escolher quem fica dentro e quem fica fora do jogo econômico, gente, basta censurar 4 ou 5 ecossistemas de informação e de infraestrutura de produção e de comércio que têm alcance global. Não tem mais para onde correr, não tem mais para onde fugir. E é por isso que eu repito para vocês, com toda clareza e com toda tranquilidade de consciência, acreditar no golpe que não houve e não no golpe que está havendo, e que não se restringe só ao Brasil, como se vê nesse cemitério moral aí que, com raríssimas exceções, virou o jornalismo brasileiro, né? Escolher acreditar no golpe e não no golpe, diante de todo o clamor da desonestidade assumida dessa atitude, não é uma questão que responde aos fatos e nem pode ser atribuída a uma opinião informada. Responde, gente, só ao tipo de massa de que é feito o sujeito que faz essa escolha. Gente, tome tento, meu amigo. A escolha de agora vai ser a escolha das próximas gerações da sua descendência. Essa história está indo para o seu último capítulo.